paz do Senhor, meus irmãos. Maravilhoso dia nesse momento, mais um dia abençoado pelo nosso Deus. Estamos aqui para aprender mais uma lição, da nossa EBD, de forma online, mas graças a Deus estamos aqui. Vamos orar. Senhor Deus de poder maravilhoso, em nome de Jesus estamos aqui, Pai, diante da tua presença. Os irmãos estão em casa, Pai Santo bendito, acompanhando, Pai, mais uma lição abençoada pelo Senhor, que o Senhor esteja sobre a vida de todos nós, ó Pai, porque nós precisamos de Ti de todos os momentos, ó Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, somos extremamente gratos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, te louvo por tudo. Amém e amém. Vou fazer a leitura da lição para a gente dar seguimento aí ao conteúdo dela. Lição número 13, 29 de março de 2020. Diz assim a lição: relacionamentos do cristão, Deus e família. O texto áureo diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 13. Verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Os textos de referência se encontram em Lucas 2, 51, Lucas 12, 52, 53 e Lucas 14, 26. Lucas 2, 51 diz assim: e desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Lucas 12, 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. 53. O pai estava dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém? Então vamos fazer uma oração para dar seguimento aqui à lição. Vou passar para o nosso pastor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus estamos aqui, Pai Santo bendito, adorando o teu santo nome, bendizendo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, por esta manhã, onde iremos aprender mais da Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos capacita, nos ensina, ó Pai, usa o vaso que irá ministrar aos nossos corações nessa manhã, Pai, que possamos sair daqui cada vez mais sabendo a Tua palavra e aplicando, Pai, a Tua palavra, guardar a Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, te agradeço de novo por tudo. Amém. Glória a Deus. Pois bem, amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. É uma alegria estar convosco aqui nesta manhã para nós aprendermos juntos nossa EBD. Quero adorar a Deus pela vida da nossa superintendência, aos nossos superintendentes que estão presentes, o Nilson, o Miguel, a irmã Lúcia, professores, a Mariana, nos abençoe, pastora Rubia, Rafael, estão junto conosco aqui agora. Antes de nós entrarmos na nossa lição, queremos dizer a todos vocês que a partir das 18h30 hoje, nós estaremos transmitindo o nosso culto online, e acredito que com a presença do nosso Ministério da Música, que estará cantando, entoando louvores a Deus, bem como também a presença de uns poucos irmãos que fará parte do bastidor, e eu sei muito bem que há um desejo muito grande de vários irmãos de estarem participando diretamente dos nossos cultos aqui, mas aguardando ainda a determinação do governo do estado, estamos ainda por sobre
um decreto que impede aglomeração de pessoas, e visto que é um decreto do nosso governo, estaremos em obedecer. Portanto, nós estamos com a igreja aberta, a porta lateral o dia todo, para que você possa tirar o seu momento de oração. Geralmente 1, 2 pessoas aqui no templo, 3 pessoas, 5 pessoas. Ontem, em caráter especial, nós tínhamos um grupo aí de umas 10 pessoas à noite, quando nós transmitimos aqui o último ID no departamento dos nossos jovens, e nós queremos, com bastante coerência, nos dar dentro desse momento, com todas as prerrogativas necessárias para o cuidado e para a saúde do nosso povo. Portanto, isso não nos impede de ter o nosso momento de oração. Aos nossos irmãos que, dentro dos seus cuidados, eu sei, precisamos estar em casa, mas de repente você pode tirar 30 minutos, 1 hora do seu dia, se quiser deslocar e vir aqui à igreja, ela estará aberta para te receber. Isso acontece das 8 da manhã até as 20 horas, todos os dias. Nós estaremos aqui, dentro desse momento de quarentena, nós estaremos aqui com o templo com a porta lateral aberta, para estar recebendo aqui os poucos irmãos dentro dos horários, obedecendo aí a portaria do nosso governo do estado. Deus abençoe a vida de vocês e vamos para a nossa missão. E nós tivemos um aparato extraordinário dentro desse trimestre, trazendo-nos aqui lições de elevo espiritual para todos nós, concernente à família, temas muito relevantes. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida do nosso bispo Abner Ferreira, pela tão seleta revista em muitas lições que serviram realmente para o crescimento e elevo da Igreja Ministério Madureira, Assembleia de Deus Ministério Madureira do nosso Brasil. Deus abençoe a tua vida, bispo. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo Abigail Carlos de Almeida, que está se recuperando muito bem. A nossa igreja está orando pela tua vida, meu bispo, nosso pastor, nosso líder, e a regional de número 7 também, de joelhos dobrados, orando pela recuperação quanto antes da vida do Senhor. As notícias são muito boas. Essa semana tivemos notícias muito boas da recuperação da vida do nosso líder, e continuaremos orando em favor da vida do nosso pastor, e também orando em favor do nosso Brasil, para que o Senhor Deus estenda a tua mão. Eu estou muito otimista, que realmente Deus está com a mão estendida, e que daqui a pouco nós já estamos por descer essa ladeira que eles aplicam lá, em estar subindo, e depois dessa ladeira inúmeros de pessoas afetadas. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos para a nossa introdução. Estamos por encerrar então o trimestre, nossa última lição desse trimestre do ano de 2020, nosso primeiro trimestre desse exercício, E essa lição, na verdade, ela propõe uma reflexão quanto à questão da necessidade do discipulado de Cristo, discernir a questão da grande relevância do nosso relacionamento, tanto com Deus, quanto também com a nossa família. Vamos para o tópico primeiro. Você que está na sua casa, se quiser e puder acompanhar com a sua revista, acompanhe com a sua revista aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser bacana, alguns pontos. Inclusive, se você quiser fazer sua pergunta, por mais que eu não vou conseguir responder a sua pergunta agora, mas eu vou responder durante o dia as perguntas que você tiver quanto à nossa missão, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Diferentes níveis de relacionamento. O tópico primeiro diz que Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, que na verdade ele deixa vários exemplos, ele deixa inúmeras instruções a nós, aos seus discípulos, sobre tão relevante aspecto da natureza humana nessa terra, que é o aspecto relacional. Relacionamento é um tema hoje muito pregado nas igrejas, e parece que há uma abertura bem maior quando se trata de encontros familiares, bem como também
encontros de casais. Relacionar-se não é uma tarefa fácil. Relacionamento não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. E são naturezas diferentes, personalidades diferentes, muitas vezes entendimentos diferentes, não há um alinhamento absoluto de ideias. Nós entendemos literalmente que há compreensões diferentes, e eu fico pensando que dentro de uma era relativista que nós vivemos, isso complica mais a situação na convivência do lar, quando não há, inclusive já entrando aqui dentro de um dos tópicos, quando não há uma questão unânime no tocante à religiosidade dentro do lar. Eu acredito que isso ainda complica mais a questão do entendimento de uma pessoa com a outra. Mas vamos aqui, Jesus e sua família terrena. Há de se observar que nós não temos uma abertura tão grande quanto à questão dos canônicos, dos livros que estão compilados na nossa Bíblia, que descreve a ação de Jesus quanto à sua infância, quanto à sua adolescência, parte da sua juventude. E logicamente nós vamos ter outros livros que não são canônicos, como o Evangelho de Tomé, que vai tratar sobre essa questão, trazendo a parte histórica, que eu acredito que é um adendo muito interessante para cada um de nós no tocante a ter um entendimento como era a infância, como era essa parte da juventude e ainda quando criança de Jesus. Agora nós temos um texto sagrado que é muito importante, que fala sobre a questão em que Jesus ele era submisso. Voltando um pouco atrás, eu fico emprazeirado porque Jesus, quando ele vem entre os homens para deixar marcado a questão da família e a importância da família, Jesus ele nasce como qualquer uma outra criança dentro do seu conceito natural de concepção, né? Porque na verdade constrói-se uma ideia dos heróis, né? Dos gibis e filmes, desenhos, que esse super-herói geralmente ele vem numa cápsula, né? Ele sai de lá, né, desses outros mundos e etc. Mas Jesus ele deixou claro para a gente a necessidade da família. Jesus não veio numa cápsula, ele não apareceu simplesmente entre os homens. Jesus ele foi gerado como uma outra criança. Jesus nasce no seio de uma família. Jesus passa por todos os parâmetros de uma criança comum dentro das suas faixas etárias. Logicamente, com o seu resplendor em sendo Deus, trazendo dentro das suas marcas no crescimento, deixando esse rastro da divindade dentro das suas ações. Mas Jesus nos ensina literalmente, nos dá um grande exemplo da questão relacionada à família, ao contexto familiar. E eu quero, juntamente com você, nesse momento, estar aprendendo aqui dentro desses pontos desse relacionamento de Jesus, né? Jesus é o maior exemplo do nível de relacionamento nos seus momentos. Por mais que nós encontramos alguns textos que alguém até pode me perguntar, pastor, mas em determinado momento Jesus disse a sua mãe que tenho eu contigo. Nós vamos chegar nesses pontos daqui a pouquinho para entendermos melhor, até porque nós buscamos aqui algumas outras traduções para estarmos passando para vocês, né? Jesus ele passa então por várias fases em seu crescimento e desenvolvimento, como outras pessoas do seu tempo, como mencionado em vida cotidiana dos tempos bíblicos e na Bíblia de estudo arqueológico. Você vai encontrar nesses aparatos aí um pouco da questão do crescimento e a forma relacional de Jesus com a sua família. Relacionamento de Jesus com Maria e José. Aqui nós temos um texto, Lucas capítulo 2, versículo 51. Eu achei muito importante esse texto,
Porque ele nos traz o seguinte, que Jesus, ele era sujeito aos seus pais, nos dando exemplo, quando criança, adolescente, ainda na sua juventude, a sua sujeição aos pais. Quase o oposto do que nós vivemos hoje, né? Infelizmente, muitas crianças, adolescentes, jovens, que usurpam de uma ideologia e acabam querendo mandar nos pais. Essa questão da sujeição, ela fica praticamente desaparecida no meio da família, no seio da família. É muito notório nós, pastores, inclusive louvar a Deus pelos pastores que estão conosco agora, principalmente na nossa regional, é muito do nosso cotidiano tratar de assuntos relacionados aos pais, que as crianças de 10, 12 anos já estão enfrentando os pais. Crianças ainda antes da sua juventude, questionando os pais, desobedecendo às ordens diretas dos pais, e isso na verdade vem trazendo um transtorno muito grande. E eu quero dizer aos adolescentes que estão nos assistindo, né? Eu sei que as crianças, por certo, poucas delas que estão agora com a gente, junto com os pais, mas eu quero dizer, você precisa ser obediente ao seu papai, porque Jesus nos ensinou assim. O nosso Deus, Cristo, Ele nos ensinou assim, eu como filho, ser obediente aos meus pais. É notório que dentro de uma certa idade, a gente sai debaixo desses cuidados e vamos tomar as nossas próprias decisões. Mas enquanto nós estamos debaixo do mesmo teto, nós precisamos entender que há uma sujeição. Eu preciso entender que Deus constituiu o meu pai, Deus constituiu a minha mamãe como sacerdotes e sacerdotisas do lar, para dirimir, para dar a direção, porque adolescentes que me assistem, a visão deles é maior, a visão do papai e da mamãe consegue avistar coisas que estão bem mais adiante do que aquilo que você consegue ver e enxergar. Por isso Jesus nos ensina, nos dando o exemplo de sujeição aos seus pais, mostrando que nós como filhos, ainda quando adolescentes, jovens, precisamos ser sujeitos aos nossos pais. Eles ditam as ordens, nós obedecemos, porque entendendo que são os nossos pais e o amor que move o coração deles vai fazer com que a gente tenha mais sucesso na nossa carreira, tanto profissional quanto também espiritual. Que Deus abençoe a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, em fazer entender e seguir o exemplo de Jesus. Mas vamos um pouco mais, até porque nós dispomos aqui, não queremos cansar vocês que estão aí do outro lado. 1.3, relacionamento de Jesus com seus discípulos. Na verdade, aqui nós vemos um relacionamento muito amistoso. Jesus nos ensina aqui dessa convivência nossa com os nossos irmãos em Cristo. E eu até vejo que a grandeza disso tudo, porque parece-nos que esse relacionamento de Jesus com os discípulos era um relacionamento altamente amistoso. Jesus, ele convivia, ele passava os seus dias com seus discípulos em oportunidades ímpares que a gente vê que Jesus às vezes dá uma palavra um pouco mais forte, correção através de algumas ações dos discípulos. Alguém poderia dizer, pastor, mas cita pelo menos uma delas. Na ocasião que Jesus cria ali, diz a alguns dos seus discípulos para expulsar os demônios, e quando eles voltam, Jesus traz uma palavra exortativa para eles, né? Que eles deveriam entrar dentro de um crivo de santificação para que esses demônios fossem expulsos. E assim em outros momentos Jesus também, mas isso não nos traz que Jesus não tinha uma maneira relacional amistosa com seus discípulos. Jesus era amigo dos seus discípulos. E isso mostrando, meu irmão, que por mais que as pessoas sejam diferentes, Jesus no meio dos 12, ele tinha Judas. Jesus no meio dos 12, ele tinha Tomé. Jesus no meio dos 12, ele tinha Pedro, eufórico, né? E às vezes nós queremos que no contexto nosso de discípulos, como igreja, que as pessoas sejam da mesma forma que nós. Não, nós temos as pessoas diferentes também no nosso convívio. Nós temos pessoas
que às vezes não são como a gente queria que eles fossem, mas nós precisamos entender. Jesus nos deu esse exemplo relacional com seus discípulos, de entendê-los. E isso é notório quando Jesus tratava com eles. E precisamos entender também o nosso relacionamento quanto igreja, quanto com os demais discípulos de Jesus. Eu preciso entendê-los, eu preciso compreendê-los, porque isso faz parte da nossa maneira relacional e do crescimento do reino, do corpo de Cristo, né? Amém. Pode acontecer que o homem se encontre muito mais perto de gente com o qual não está relacionado que de sua própria parentela. Eu parei um pouquinho e fiz questão de frisar esse ponto aqui. Não está em todas as revistas, está dentro do comentário azul da revista Professor. Muitas vezes o nosso relacionamento com os nossos irmãos de fé, com pessoas que nós conhecemos há pouco tempo, passa a ser mais amistoso ainda do que com o relacionamento com a própria família. Isso é tão notório, e isso não, às vezes, alguém poderia dizer, mas isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Nós podemos ter as nossas amizades, inclusive no ciclo quanto igreja, isso é muito importante, e a gente criar esse vínculo, até porque quando a gente tem esse laço tão grande quanto a igreja, nós sentimos fortalecidos. São outros milhares de irmãos que nós vamos aumentando para a nossa família todos os dias. Essa família da fé, essa família cristã. E isso nos fortalece. É muito importante. Mas vamos para o tópico 2. Deixa aí as suas perguntas do tópico 1. Pastor, eu queria saber sobre isso. Deixa a sua pergunta que eu vou te responder daqui a pouco. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tópico 2. O cristão e a sua família. Primeiro ponto: não existe família perfeita. Não existe família que não tenha os seus pormenores, os seus desajustes. Não existe uma família que não tenha as suas discussões, que não tenha esse momento dentro de desacordo, dentro do contexto relacional da família. Não existe. Pode-se construir isso, mas não passa de um fantoche. Isso é natural. E como cristão, eu preciso, tópico primeiro, ter coerência. Ter coerência. O termo coerência indica harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, de conduta harmônica. E é importante que um dos pontos traz isso à tona da nossa lição, porque em muitos lares há a questão do julgo desigual. Isso na concepção do próprio casamento, ou depois, ou às vezes alguém da família que se converte e os outros ainda não são convertidos. Eu preciso ser coerente. Eu preciso ter uma relação harmônica com os meus parentes, aqueles que ainda não compreendem, até porque isso vai ser uma forma de eu transmitir para eles aquilo que Jesus produz em mim, aquilo que ele produz, essa questão da harmonia. O próprio Jesus, ele advertiu os fariseus quanto à questão da coerência. Jesus fala sobre isso, exercer a piedade para com a sua própria família, né? Inclusive, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 vai dizer que aquele que não cuida bem da sua família, ele nega a fé. Não é porque eu tenho um entendimento dentro do critério religioso, dentro do conceito da minha fé, que eu vou desprezar as outras pessoas da minha casa. Eu não posso fazer isso. E como pai de família, nós precisamos de ter muito cuidado. Como sacerdote, sacerdotisa da casa, você precisa ter muito cuidado. Com isso, você não significa, não, pastor, é porque eu não posso estar apoiando aquilo que os meus filhos estão fazendo de errado. Você não deve apoiar. Mas você não deve destratar os seus filhos, porque ele discorda de você de alguma questão no contexto da sua fé. Isso, às vezes, eu vou ser interpelado por muita gente, mas eu não posso me dar ao luxo de maltratar as pessoas por causa do entendimento de fé que eu tenho. Eu preciso de conquistá-las. Em um momento oportuno, eu vou sentar com essa pessoa e vou trazer toda a minha ideia de fé baseada na palavra,
para tentar convencer essa pessoa de que seus atos estão errados. E isso vai ter um momento para nós fazermos, né? Dentro da nossa vivência familiar. Eu quero transmitir isso porque é um dos pontos de desgaste da família de hoje que nós temos, né? Na notazinha que nós temos aqui, Kelly, ele comenta sobre 1 Timóteo 5,8, ele diz o seguinte: o homem que deixa de observar o dever elementar, realmente, o seu dever quanto à família, por mais eloquente que seja sua profissão do cristianismo, ele nega a fé. Isso aqui é uma questão que eu vou entrar no mérito, possivelmente seja polêmico, mas é tranquilo, eu tenho base para respondê-los quanto a isso. Muitos em nome da fé, muitos em nome de um possível ministério, tratam sua família, abandonam ao bel prazer a sua família. E graças a Deus que isso tem ficado para trás, porque há um tempo passado, algumas décadas anteriores, eu acompanho a igreja nas últimas 3 décadas, era muito comum as pessoas, em nome da fé, em nome de um determinado, de uma determinada ideologia de ministério, abandonavam a família, abandonavam os filhos, abandonava a esposa. Muitos, e principalmente eu quero trazer isso porque eu também já tive a oportunidade de trilhar por esse caminho da itinerância. Eu quero deixar bem claro para vocês: não justifica eu, como pai de família, em nome de um ministério itinerante, deixar a minha família passar necessidades básicas. Isso a gente vê ainda nos nossos dias. Alguém pode ficar assustado do outro lado, mas isso não existe, pastor. Existe, ainda existe. Em nome de um ministério, em nome de uma ideia de ministério, abandona a família, deixa passar necessidades básicas. Isso não é ministério fundamentado na palavra. Nós não temos subsídio bíblico para isso. Antes, Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo de número 5, versículo de número 8, ele diz o seguinte: essa pessoa está negando a fé, não está negando o ministério, está negando a fé, porque a fé vem antes do ministério. Ela vem antes, ela vem como base do nosso ministério. E eu quero dizer isso para você, meu irmão, você que vive da vida itinerante: em momento algum, deixe a sua família por prejudicada, em nome de uma ideia que você tem que isso é erro. Isso não faz parte daquilo que Deus escreveu para nós, daquilo que Deus deixou para nós dentro da sua palavra, 2.2, quando a família não se converte. Já tratamos sobre esse assunto aqui, vamos um pouco mais adiante, né? Casamento, instituição divina para a vida na terra, 2.3. Eu acho interessante levantar esse ponto aqui, até porque há uma concepção de ideia das pessoas que são casadas hoje, e depois, quando elas forem lá, quando partirem para a eternidade, vai encontrar o seu amado, a sua amada. E nós temos aqui um aparato bíblico que as coisas não são assim. O casamento é muito claro, né? Inclusive no nosso juramento, lá no cartório civil, tem uma frase que fica bem gravada: até que a morte os separe. Então, na hora que morreu, pastor, mas eu estava tão... o meu coração estava tão alegre que eu pensei, né, que quando nós fôssemos lá para o céu, eu encontrar com a minha amada, que partiu há tanto tempo, o meu amado que partiu há tanto tempo. Deixa eu dizer para você, esse sentimento não vai mais imperar no nosso coração. A Bíblia diz, inclusive Jesus, ele trata sobre isso, e isso poderia incorrer num problema muito sério. Inclusive ele trata sobre isso na palavra de Deus. Imagine alguém que casou, ficou viúvo, casou de novo, ficou viúvo, casou de novo. Eu tenho um parente assim, que agora já está no 5º casamento. 4 já foi. Ficou viúvo, foi casando, agora está no 5º casamento. Imagine a confusão que esse primo meu teria quando ele chegasse lá no céu. De quem que era quem, meu Deus do céu? Então lá no céu não tem confusão, não tem confusão. Inclusive, a Bíblia trata justamente dentro dessa ótica que eu estou explicando para vocês. Tá? Lá nós seremos como anjos de Deus, aos ofícios que teremos, à lida que nós teremos, ao descanso que nós estaremos. Isso tudo vai emanar e vai jorrar muito além desse sentimento que nós temos hoje.
Mas enquanto temos, vamos preservar. Enquanto temos, vamos amar a nossa família, você, o seu cônjuge, e assim vamos seguindo, né? Contando que o casamento é uma instituição para a vida na terra. Na terra. Eu acho interessante que aqui ele levanta um ponto que também achei que vai trazer uma questão polêmica, né? Quanto à questão de que há um tratado bíblico de textos sagrados, inclusive, se não me falha a memória, o próprio Cristo disse sobre isso, no Evangelho de João parece estar muito mais explícito, que algumas pessoas primam por não casar, né? Primam pelo celibato, e não há nada espúrio em cima dessa questão. Por exemplo, eu conheci um homem, um profeta de Deus, que há pouco tempo o Senhor o recolheu, que ele opinou pelo celibato, obreiro do Senhor, opinou pelo celibato, viveu até seus últimos dias, partiu para o Senhor quase no centenário de anos, né, quase com 100 anos, e opinou em ter a sua vida plena em santificação, inclusive como profeta de Deus, e foi usado por inúmeras vezes por Deus para trazer mensagens proféticas à minha vida. E logicamente a gente vê hoje um aparato, principalmente dentro do catolicismo romano e em outras religiões, né? A gente vê também pessoas que opinam pela questão do celibato. E a Bíblia, ela fala sobre isso, Mateus capítulo 19, versículo número 10 até o 12, vai tratar disso claramente também, além de Paulo, quando escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 7, e capítulo 8 e o capítulo 9. E assim, 32 e 34 também, ele fala sobre essa questão do celibato. Se as pessoas preferem viver assim, que não é tarefa fácil. Paulo ele diz, em um dos momentos que ele trata sobre isso, assim, olha, consegui que o homem estivesse só, mas por causa da fornicação e uma série de consequências que pode vir sobre a vida do homem, case, né? E é isso que a gente tem aconselhado os nossos jovens, né? Eu acredito que nenhum jovem da nossa igreja ainda está nessa questão do celibato, né? Se tiver também, não há espúrio quanto a isso, tá, irmãos? Que eu acredito que alguns estão bem no caminho já do celibato, né? Mas se for essa sua escolha, que o Senhor te use abundantemente dentro do teu ministério mesmo, na questão em opinar por o celibato. Tópico 3, vamos lá, tá aparecendo um monte de pergunta aí, né, Maurício? Um monte de pergunta aí, né? Se der para escrever alguma e mandar para mim, pode mandar que nós respondemos online para vocês aqui também, tá bom? Nosso relacionamento com Deus. Há poucos dias eu ministrei uma palavra aqui, ministrei uma palavra na nossa sede, quanto à questão da prioridade no nosso relacionamento. Aqui nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus nesse ponto. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção agora sobre essa árvore que nós construímos, denominada prioridades. Aquilo que está no topo, aquilo que vem em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, e assim consequentemente ou consecutivamente na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Essa ideia altamente materialista, no mundo altamente globalizado que nós vivemos, e nessa busca exacerbada que nós temos de bens materiais, a gente acaba por transgredir a ordem de prioridades construída na Bíblia. E eu preciso que você esteja atento ao que eu vou te dizer aqui, porque nessa construção de prioridades, olha só o que esse mundo altamente materialista constrói na nossa mente. Olha só, nos leva ao desgaste tão intensificado das nossas forças voltadas para quesitos materiais, para coisas que nós simplesmente esquecemos das pessoas. A busca pelo dinheiro, a busca pelos bens materiais faz com que nós descumpramos a tarefa áurea da nossa vida, que é o reconhecimento de Deus sendo maior, de Deus sendo soberano, em eu não buscar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu busco as coisas que vão satisfazer o meu ego, que vão satisfazer as minhas necessidades, que vão satisfazer, e aí eu busco um escudo enorme
e esqueço do meu momento com Deus. Quando Jesus trata dos mandamentos, ele diz: olha, vamos simplificar para vocês entenderem. Amar a Deus com todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças. Ele traz a mensagem: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa estar no topo do nosso relacionamento. Como eu digo que amo a Deus, sendo que eu não tiro nem 10 minutos por dia para conversar com Ele? A pessoa que nós amamos, inclusive, né, quando está lá nos namoricos, lá, de minuto em minuto está aí uma mensagem no WhatsApp, quando não liga. Esses dias eu fiquei até, há poucos dias atrás, eu andando com o irmão, e durante o percurso que nós ficamos aí umas 2, 3 horas juntos, a esposa ligou para ele pelo menos umas 10 vezes. Ah, meu bem, eu te amo. Oh, meu bem, estou com saudade de você, e etc. Isso é um sinônimo de amor. Quer dizer, cada um tem de um jeito, mas vamos a grosso modo. Agora, você sabe o que eu fico pensando aqui? Eu falo que eu amo a Deus, mas eu passo a semana sem conversar com Ele. Eu falo que Deus está em primeiro lugar na minha vida, mas eu não tenho condições de tirar 1 hora durante o dia para adorá-lo. Eu não entendendo que a igreja, que o templo é o lugar de nós estarmos prestando um culto a Ele, eu não tenho tempo durante a semana para tirar um dia para cultuá-lo. Como amar a Deus? Que tipo de relacionamento estou tendo com Deus? Deixa eu dizer para vocês aqui: quando há uma desconstrução desse relacionamento com Deus, nós estamos com um pé dentro de um precipício. Os outros relacionamentos podem vir a ruína por causa disso. Eu não tenho Deus como base desse relacionamento, como primeiro ponto desse relacionamento. Deus em primeiro lugar. Eu preciso entender essa verdade. Eu preciso priorizar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso conversar com Ele. Por mais que isso possa fazer a minha agenda diária ficar um pouco mais apertada, não tem problema, Deus. O Senhor é em primeiro lugar na minha vida. Quando eu falava recentemente lá na sede, eu disse para os irmãos: a nossa escala de prioridades é mais ou menos assim: bens materiais em primeiro lugar, bens materiais em segundo lugar, bens materiais em terceiro lugar. Se sobrar um tempo, eu vou dar atenção para minha família, e se não tiver mais nada para fazer, aí eu vou lembrar que eu tenho um Deus, eu preciso conversar com Ele. Ah, mas isso é um absurdo, pastor. Isso é natural, irmãos. Está acontecendo. Faz um balancinhozinho básico na sua vida. Nós temos 24 horas por dia. Quanto tempo de 24 horas você tem atribuído a Deus? A sua vida tem sido um culto pleno a Deus? Isso tem sido ótimo, né? Não, pastor, lá no trabalho eu estou trabalhando, mas os meus pensamentos estão elevados a Ele. Eu falo com Ele todo minuto, eu falo com Ele todos os instantes. Ótimo, maravilha. Mas se eu não consigo fazer isso, por que eu não atribuo então pelo menos um percentual do meu dia, dado o interesse que eu tenho? Até porque eu preciso conversar com Ele, eu preciso ouvir, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus para dirigir a minha vida. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Qual o primeiro de todos os mandamentos? Inclusive é uma pergunta de um dos escribas lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículo número 28. E a gente vê a resposta. A gente vê o que Jesus traz para eles: buscar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. O modo com o qual nós nos relacionamos no nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Eu preciso entender o seguinte: que o meu amor a Deus promove o meu lar. O meu amor a Deus promove o meu relacionamento dentro do lar. O meu amor a Deus promove o meu relacionamento com os meus filhos e faz eles entenderem a grandeza de estar conectado com Deus, a grandeza disso, dos nossos acertos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Discípulo de Cristo é dissensão e aborrecer. Deixa eu ficar preso aqui no ponto aqui para os irmãos, já estou finalizando. Nós temos outros 2 tópicos aqui, mas eu estou finalizando já com vocês. Alguém poderia dizer qual seria a prioridade? Eu falei isso aqui na igreja e também lá na sede, dentro desses pontos. A prioridade na minha vida, pastor, a
prioridade precisa ser Deus em primeiro lugar. Outra coisa que eu preciso falar contigo nessa manhã é que a segunda prioridade precisa ser a minha própria pessoa. Eu preciso cuidar de mim. Eu disse isso lá na série recentemente. Porque na verdade, quando a gente constrói a família, parece que nós estamos fora dela. Parece que nós nos entregamos para o bem dos filhos, para o bem do lar e tal, e a gente acaba dissociando isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuida da sua vida. Primeiramente, se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu posso estar bem com a minha família? Se eu não estiver bem espiritualmente comigo mesmo, como que eu posso ajudar uma outra pessoa? O meu filho, como que eu posso ajudar a esposa nos seus momentos difíceis quanto à questão da espiritualidade? Então, se ajude, se ame. Amar a Deus sobre todas as coisas, depois vem, eu preciso me amar, eu preciso cuidar da minha saúde, como o templo do Espírito Santo de Deus, eu preciso fazer manutenção da minha saúde física, da minha saúde espiritual. Vai esse conselho para todos vocês que me assistem agora, todos vocês. Cuide de você mesmo. Como que você vai cuidar de outra pessoa se você está com cuidar de você mesmo? Cuide de você mesmo. Inclusive, nós temos um texto aqui, né? Nós temos um texto. Timóteo. Paulo, quando escreve ao irmão Timóteo, ele diz o seguinte: tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. Aí, quando eu estou cheio de Deus, cuidei da minha vida, a minha vida espiritual está bem, agora eu vou olhar para os meus filhos, olhar para a minha família, porque agora eu tenho condições de emanar de mim alguma coisa, porque eu estou cheio de Deus. Às vezes a gente preocupa tanto com o nosso filho que não vai na igreja, mas você não está indo também, abençoado. Você não está indo. Ah, mas eu preocupo tanto com meu filho que não lê a Bíblia. Tu lê a Bíblia, por acaso? Ah, mas o meu filho parece que está tão distante. Então olha na sua vida. De repente está olhando para você. Ele está vendo você distante, está seguindo seus passos. Eu preciso estar bem para eu transmitir isso para os meus filhos. Eu preciso ser exemplo deles. Eu preciso ser exemplo. E a partir disso eu vou cuidar de mim. Com isso eu estou dizendo e transmitindo a mensagem para ele: cuide de vocês, cuide da vida espiritual de vocês. E se alguma coisa ainda restar depois disso, tu vai ajudar, tá bom? Deus, eu, aí os meus, a minha família, os meus amigos e etc. Deus, depois vem a minha vida, depois vem os teus. Aí depois disso tudo, vem quanto à questão dos meus, está relacionado também à igreja. Aí, depois disso, vem as coisas. Eu preciso reafirmar para vocês que essa frase não é minha. Pessoas vêm antes de coisas. Lembre-se sempre disso. As construções têm se desmoronado, os edifícios familiares têm se desmoronado, porque eles têm colocado as coisas antes de pessoas. É como construir a casa sobre areia. Os vendavais vêm, não vai se desistir. Mas na rocha, eu preciso entender que as pessoas vêm antes de coisas. E a pessoa de Deus em primeiro lugar na minha vida. Quero concluir com você nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a priorizar as coisas e manter salva a nossa família, de tantos dardos que o inimigo lança contra nós. Eu preciso entender e colocar essas prioridades para que essa construção fique bem embasada e firme para o dia a dia. O nosso comentador, ele diz o seguinte: que o Espírito Santo nos ajude a priorizar o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares por intermédio da nossa conduta, do nosso testemunho, da nossa constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso para a glória de Deus. Construa bem as suas prioridades, tá? Para que você realmente seja esse edifício forte, seja essa instituição divina, sagrada, que é a família de Deus na terra, que venha vencer os dardos inflamados do inimigo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês. Não sei se o irmão Nilson quiser dizer alguma coisa, o Miguel, superintendência, os irmãos ainda estão online ali conosco.
Eu quero orar pela tua vida agora. Eu sei que não é tarefa fácil, mas teoricamente parece ser simples, né? Mas não é uma tarefa fácil. Nós temos tanta coisa que vem para tentar desconstruir isso na nossa mente. Temos muito, né? Economicamente, todo mundo vive uma vida apertada. Eu não posso me safar dessa verdade, mas eu não posso deixar isso prejudicar os meus relacionamentos. Deus, eu, minha família, meus amigos. Tá? Deus abençoe. Eu vou orar para Deus te dar força nessa construção. Tá? E nessa oração, quero orar também pelo nosso Brasil. Orar pelo nosso estado de Goiás. A mão potente de Deus está sobre o nosso estado de uma forma extraordinária. Eu sei que isso é a força da igreja. Não sei se os irmãos sabem, mas em proporcional, Goiás é o número 1 do Brasil em número de evangélicos, em número de pessoas que buscam a Deus incessantemente. Número 1 do Brasil, o estado de Goiás, em proporção. Acredito que isso traz um grande sinal, mas isso não significa que os outros estados vão ser prejudicados. Não, nós acreditamos que a oração de Goiás pode ajudar o Brasil. A oração dos goianos pode salvar o planeta. A oração dos goianos, em soma com a oração de centenas de milhares espalhados no mundo inteiro, está fazendo a diferença em nome de Jesus. Deus está com a mão estendida, irmãos. Deus está com a mão estendida. Vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus pelo momento que o Senhor nos dá. Alguns dos irmãos querem fazer essa oração? Então vamos orar. Depois, quer falar mais alguma coisa? Irmão Deus, irmão Miguel? Não? Deve ter muito parente seu assistindo aqui agora, irmão Miguel. Amém. E à noite, irmãos, nós vamos fazer um momento muito bacana, porque não vai ser uma live exclusiva só minha à noite, né? Nós vamos ter inúmeras transmissões aqui da igreja, de outros irmãos que estarão transmitindo online ao mesmo momento que eu estarei transmitindo, para alcançar uma cadeia maior ainda de pessoas. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, veja bem o que Deus faz, né? Mesmo agora nós temos 2, 4, 6, 8 irmãos que estão conosco aqui agora, mas centenas de pessoas foram alcançadas nesse momento. Centenas. Nós temos vídeos nossos que foram 500, 600, mais de 600 pessoas que entraram, assistiram, ouviram a palavra de Deus, e muitos deles estão e são seguidores da minha página no Facebook, que não são cristãos. Inclusive, paz com vocês, mas eu tenho várias pessoas que da igreja cristã do Brasil, sério, que ouvem as mensagens, né? E isso é muito importante. E outros irmãos, de outras igrejas, de outras denominações, não importa o seu credo religioso, ouça a palavra de Deus. Ele está falando contigo, está cobrindo a tua vida, está abençoando a tua vida através da nossa igreja, através da palavra dele, através da nossa vida. Que Deus esteja sobre a vida de vocês. Eu oro agora e abençoo a tua casa, a tua família. Pai eterno, Deus grande e bendito, eu oro a ti, Senhor, mais uma vez te agradecendo por essa palavra. Deus, que o Senhor venha nos dar forças para refletirmos sobre o nosso relacionamento e colocar prioridades, ó Pai, naquilo que realmente tem valor maior. O nosso relacionamento com o Senhor, o meu relacionamento comigo mesmo, o meu relacionamento com os meus familiares, com os meus amigos. Sim, ó Deus eterno, para depois eu me preocupar com as coisas. Pai, que possamos construir esta árvore, possamos construir esse edifício, ó Deus, embasado nesses valores, para que não haja a inversão desses valores e que essa construção amanhã, Senhor, venha sucumbir. Não, ó Deus eterno, o Senhor pode nos dar essa diretriz, e nessa manhã eu intercedo por cada família, por cada lar, por cada vida que me assiste nessa manhã, que está comigo, por cada irmão que está comigo aqui na tua casa. Deus eterno, eu oro a ti nesse instante pelo nosso Brasil, pelo nosso estado de Goiás. Sim, ó Deus eterno, pelas nações que estão sendo afetadas por esse vírus. Pai, que a tua mão potente esteja estendida sobre nós, Senhor. Nós precisamos da tua proteção, nós precisamos, ó Deus eterno, da tua misericórdia. Pai, nos alcance, ó Deus, alcance a nossa nação brasileira, alcance, ó Deus eterno, os teus filhos, ó Pai. Eu te peço nesse instante,
instante, ó Deus, e eu sei que o Senhor nos ouve, porque junto comigo agora, Pai eterno, centenas e centenas de pessoas que estão aí do outro lado, Senhor, estão orando, ó Pai eterno. Sim, Jesus, que o Senhor possa fazer-nos fortes nesse momento. Sim, ó Pai eterno, mantendo-nos, ó Deus, debaixo da tua proteção, debaixo do teu amor, meu Pai. Se conosco, que nos abençoe. Eu oro, ó Deus eterno, e peço a tua bênção sobre o nosso Brasil, peço a tua bênção sobre o nosso estado de Goiás, sobre a nossa cidade de Goiânia, sobre a tua igreja. Sim, ó Deus, eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Pois bem, amados, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus esteja sobre cada lar, sobre cada família. Deus abençoe os meus irmãos, e damos aqui por encerrado esse momento em o nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.